Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, chegou a vez da Ligue 1, né, de falarmos aqui do Campeonato Francês. Mais uma Liga Europeia que está para começar. A Ligue 1, ela possui um total de 18 times. O regulamento é o mesmo, todos contra todos, ida e volta, né, fazendo um total aí de 34 partidas, né, e aí ao final dessas 34 partidas, o time que somar mais pontos se sagra o campeão, e você tem três equipes, você tem uma mudança ali na questão do rebaixamento e também na qualificação de vagas aí para as competições europeias. O atual campeão foi o PSG da temporada passada, e o PSG meio que está entrando na Champions League como o campeão da Liga dos Campeões. E aí a França teve mais dois times franceses que vão entrar direto na Liga dos Campeões, o Olympique de Marseille e o Mônaco, né? Os dois, então, na Champions League entraram o PSG, campeão francês e também campeão da Champions, o Olympique de Marseille, segundo colocado, e o Mônaco, terceiro colocado da temporada passada, vão jogar a Champions League. O quarto colocado e o quinto, o Nice e o Lille, foram para os... o Nice foi jogar o playoff da Champions League, né? Foi jogar as pré-eliminatórias, inclusive já foi eliminado. O Lille e o Lyon vão para a Liga Europa e o Strasbourg vai jogar a Liga Conferência, né? A Conference League. Na questão do rebaixamento, há uma diferença em relação à Inglaterra e à Espanha. São três rebaixados, né? São rebaixados o 16º, o 17º e o 18º. Porém, o que acontece na França? O 18º e o 17º são rebaixados diretamente. O 16º ainda disputa um playoff contra o terceiro colocado da Ligue 2, né, da segunda divisão francesa, podendo ainda permanecer na primeira divisão da França. Essas são aí as diferenças, assim, basicamente, da Liga Francesa em relação às outras ligas. A Liga Francesa é uma liga que, assim, muita gente não curte muito, acha um campeonato muito ruim, assim, de se assistir tecnicamente, assim, falam até, tem alguns exagerados que falam que a Ligue 1 é pior do que a Série B do Brasileirão, né? Não acho que seja para tanto, mas, assim, é um campeonato que realmente tem ali os seus poucos atrativos, né? Mas a Ligue 1... ela em relação por exemplo, ela sempre foi uma liga de muito equilíbrio. Isso mudou muito com o PSG, né? O PSG veio com todo o aporte do Qatar e aí domina a França, né? É um clube hegemônico, é um clube que toda vez que começa a temporada na França, você já sabe que tem um time que começa campeão, que é o PSG, né? A brincadeira é quem vai ser o segundo colocado. Né, essa é uma brincadeira que sempre rola, mas a Ligue 1 é uma das ligas que tem o maior equilíbrio é uma das ligas mais equilibradas entre os campeões, assim, da Europa. A gente vê na Espanha, né, que Barcelona e Real Madrid monopolizam a competição, né? Um ano da Real Madrid, o outro ano da Barcelona, e aí fica nessa disputa entre os dois. De vez em quando aparece um Atlético de Madrid, muito raramente aparece um Atlético Bilbao ou um Valência. Na Inglaterra, nos últimos anos, isso mudou, se bem que o Manchester City nos últimos anos ganhou bastante, mas a Inglaterra tem um nível de competição um pouco maior, né? Ano passado ganhou o Liverpool, vamos ver o que vai acontecer esse ano. E na Liga Francesa, nos últimos anos, né, o PSG domina o futebol francês. O PSG é o hegemônico campeão lá. Inclusive, o PSG se tornou o maior campeão francês, né, com 13 títulos. Ele superou o Saint-Étienne, que é o segundo colocado com 10 títulos. Né? E para vocês terem uma ideia, o Olympique de Marseille é o terceiro maior campeão com 9, o Mônaco o Mônaco e o Nantes é o quarto e o quinto maiores campeões com 8, o Lyon
o sexto maior campeão com 7 naquele período lá do Juninho Pernambucano. O Bordeaux e o Reims, eles têm 6 títulos cada, né, na sétima e oitava posição. E o Lille e o Nice têm 4 títulos, né? Para você ter uma ideia. Tem algumas outras equipes que têm aí 2 títulos, 1 título, né? O Sochaux, que nem tá na primeira divisão, tem 2 títulos. O Lens, o Strasbourg, o Auxerre e o Montpellier tem 1 título. Então, assim, não é que a Liga Francesa é uma liga de um time só, né? A Liga Francesa tinha um equilíbrio até o PSG virar o que virou nas mãos do governo do Catar, né? Ter o aporte financeiro aí dos árabes do Catar. E assim, vamos ver se esse ano a Liga Francesa nos desminta e apresente uma competição equilibrada. Eu acho muito difícil, né? Mas vamos ver o que acontece. E aí vamos conhecer os times, né? Os 18 times que vão jogar a competição. Começando pelo Nice. O Nice, ele é tetracampeão da Ligue 1, e o Nice, ele chega após uma excelente 4ª colocação, né? A sua melhor colocação desde a temporada 2016-2017, quando lá em 2017 ele ficou em terceiro. E assim, o Nice, ele se reforçou com chegadas pontuais, como o meia Bernardiot, do Le Mans, o zagueiro Okpong, o goleiro Diouf, do Reims, e o ponta Jansen, do Rapid Viena, da Áustria. Esse último, aliás, custou 10 milhões de euros, né? Foi a contratação aí mais cara. Mas o time perdeu, né? O time perdeu alguns jogadores aí importantes do elenco, né? O zagueiro Todibo foi para o West Ham, o atacante Guessant foi para o Aston Villa, o goleiro Bulka saiu, o centroavante Laporte também saiu para o futebol árabe, e também o jogador Moukoko, que veio por empréstimo e voltou agora. O jogador ex-Borussia deixou o clube. E o Nice, ele tenta repetir a boa campanha do ano passado, né? Tentar ali ficar na zona de Champions League, se aproximar ali na zona de competição europeia, e vai tentar vai tentar derrubar o poderoso PSG. Não é fácil, mas o Nice tentará surpreender aí e tentará, quem sabe, fazer pelo menos um bom campeonato francês, né? A expectativa do Nice, pro time assim, do Nice, é ficar ali entre os 6 primeiros colocados do campeonato. Vamos agora falar do Lille. O Lille foi o último time último time francês que conseguiu tirar o título, conseguiu ser campeão, bater o poderoso PSG, né? Tirar um título do PSG. Foi na temporada 2021, aquela época de pandemia, né? Aquela época que tudo tava meio estranho aí. O Lille se aproveitou dos problemas do PSG e conquistou o seu 4º título, né? O principal nome contratado para a temporada foi do Olivier Giroud. O Olivier Giroud é centroavante, campeão do mundo com a seleção da França, estava jogando nos Estados Unidos, no LAFC, jogou o Mundial de Clubes, né, pela equipe norte-americana, não entrava no segundo tempo, não era titular. O Giroud, com 38 anos, volta então ao futebol francês, vai jogar pelo Lille e vai tentar ser a grande figura, vai tentar ser aí o goleador que sempre foi na equipe francesa aí do Lille. Chegaram também alguns jogadores não muito conhecidos, o Félix Correia, do Gil Vicente de Portugal, o Broholm, do Rosenborg da Noruega, né? Alguns jogadores, o Perrault, jogador do Betis, né? O Bodart, jogador do Metz, da França mesmo. Mas, por outro lado, a equipe perdeu alguns nomes importantes. Talvez, assim, o nome mais importante que a equipe perdeu foi o goleiro Chevalier.
O goleiro Chevalier foi para o rival PSG, né? O Chevalier, inclusive, veio pro PSG para ser titular, né? O Luiz Henrique deixou claro que ele será o goleiro titular do time. E também outra perda pesada que o time teve foi do Jonathan David, né? O atacante canadense, ídolo do time, foi importante na conquista do último campeonato francês da equipe. O Jonathan David foi para a Juventus, né? Foi para a Juventus da Itália, o Jonathan David. Também saiu o zagueiro Jack T, que foi para o Bournemouth, o lateral esquerdo Gudmundsson, que acertou com o Leeds United. Então, assim, e o veterano meia Cabelá, né? O Cabelá, meia francês, francês marroquino, né? Foi jogar no Olympiacos. Então, o Lille, ele tentou se reforçar na medida do possível, mas perdeu nomes importantes. O Lille tentará repetir o que fez em 2020 e 2021, derrubando o PSG, mas a tarefa não será fácil. A briga ali do Lille é a mesma do Nice, né? Ficar ali entre os 6 primeiros e garantir vaga em pré-Champions League, em vaga em Liga Europa, em Conference League, né? E obviamente não passar sufoco, não brigar para não cair. O Lyon, cara, o heptacampeão Lyon, né, já não vence a Ligue 1 desde a saída do Juninho Pernambucano em 2008, né? O clube, aliás, ele, assim, passou por vários problemas, assim, extracampo e quase foi rebaixado à segunda divisão, né? Por questões financeiras, né? Houve notícias aí de que o Lyon foi rebaixado de fato para a segunda divisão, por problemas aí financeiros ligados ao seu antigo dono, né, o John Textor, né? O John Textor, que é também dono do Botafogo, ele deixou o comando do Lyon, né? A situação foi revertida. O Lyon agora é dirigido por tem uma nova direção, né? Não é mais o Textor. E assim, falando do campo e bola, né? Falando do time, o Lyon trouxe o volante Morton, do Liverpool, o goleiro Matt Turner, do Nottingham Forest, norte-americano, que foi titular, era do Nottingham Forest, um goleiro assim mais ou menos, eu acredito que seja um goleiro mais ou menos, e trouxe o meia Pavel Such, do Vitória Pilsen, da República Tcheca, o zagueiro Kluivert, do Casapia, foi outro reforço, e também trouxe o promissor meia Adam Karabek, do Sparta Praga. Também aí, esses foram os principais reforços da equipe do Lyon. Com problemas financeiros, né, obviamente, o Lyon se viu obrigado a negociar vários dos seus principais jogadores. Eu acho que o principal deles foi o Cherki, né? O Cherki que foi para o Manchester City. O Lucas Perry, goleiro, foi para o Leeds United, brasileiro. O Benrahma também saiu. O Amin Sarr, zagueiro, o Amin Sarr foi para o Verona. O Adrielson, zagueiro, que jogou no Botafogo, né? Foi para o Al-Ahly do mundo árabe. O Veretout, volante, ex-Roma, foi para o Al-Arabi. E o ídolo, né? O Lacazette também saiu. Ele se despediu após 3 temporadas, né? Também infelizmente saiu do Lyon, o grande ídolo aí, o Lacazette. O que esperar do Lyon, né? O Lyon, assim, é um campeão francês, mas assim, a temporada do Lyon promete ser difícil, promete ser bem difícil. A missão do Lyon, a princípio, é sobreviver, é não passar os apuros que passou nas últimas temporadas e tentar fazer um campeonato assim de resgate. Mas eu acho muito difícil o Lyon brigar pelo título francês com o PSG, com o Marseille, com o Mônaco. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que o Lyon vai conseguir aí nessa temporada. O Strasbourg da França, né? O Strasbourg é um time, ele é meio que um clube satélite ali, um parceiro do Chelsea, né? Ele fez muito bonito na temporada passada, ele terminou em 7º lugar. Um dos principais destaques da equipe na temporada passada foi o brasileiro Andrei Santos, volante, ex-Vasco da Gama, né? Que voltou agora para o Chelsea, né? Foi campeão mundial, inclusive, com a equipe inglesa.
E aí é o seguinte, né? Como eles têm esse acordo, essa parceria com o Chelsea, o clube, basicamente, os reforços vieram basicamente dos Blues, né? O time trouxe 4 jogadores do Chelsea, 3 deles por empréstimos, né? O goleiro Mike Penders, o meia Kendry Pais, equatoriano, bom de bola, garoto, muito jovem ainda, bom jogador. E o Sar, zagueiro, também veio do Chelsea para o Strasbourg. E o meia Amogu, ele veio por... ele veio em definitivo. Ele veio em definitivo. O Strasbourg pagou ao Chelsea 14 milhões e meio de euros para ter o Amogu. Então, assim... mas assim, a contratação mais cara foi do atacante de 22 anos, o Joaquim Panicelli, ex-jogador do Alavés, né, que foi trazido por 16 milhões e meio de euros, né? Então, assim, o Strasbourg tentou se reforçar, também trouxe o Valentim Barco, né? O Valentim Barco, que é um lateral barra meia aí do revelado do Boca Juniors, que jogou a última temporada no Brighton. Então, assim, foram esses aí os reforços do Strasbourg que ele tenta, que ele entra no campeonato francês com o objetivo de se manter na primeira divisão e vai tentar repetir a boa campanha do ano passado na Ligue 1. Vamos ver se o Strasbourg repete a temporada 2024-25 que teve. O Lens da França, né? O Lens ou Lens da França terminou em 8º na última temporada. O Lens ele se reforçou bastante para essa temporada. Ele aproveitou, assim, ele fez 2 boas vendas, né? Que vendeu o zagueiro Danso para o Tottenham, o zagueiro austríaco Danso, e também vendeu o meia, né? O volante El Ayonaoui para Roma. E com o dinheiro trouxe aí uma série de jogadores. Entre os destaques, o time trouxe o zagueiro Baidu, do RB Salzburg, o atacante italiano Satriano, da Inter de Milão, e trouxe também o ponta Thauvin. Thauvin veio da Udinese. O Thauvin foi uma promessa do futebol francês. Aí. Ele é de uma geração ali sub-20 da França. Ele jogou com o Mbappé nas categorias de base. É um jogador que surgiu ali e não conseguiu virar ali o jogador que se esperava. Foi jogar até no México, assim, uma época, e agora ele vai jogar ele volta, ele sai da Udinese e vem jogar na equipe do Lens, da França. Outro que saiu foi o Guy Lavogui, atacante, que foi jogar na Alemanha, foi jogar no Sampoli. Então, assim, o Lens, ele vai tentar, de novo, repetir a boa campanha, mas sempre se preocupando com a parte de baixo da tabela para não passar sufoco nessa atual temporada. O Brest da França, né, que foi talvez a grande surpresa da última temporada por ter disputado aí a Liga dos Campeões, né? O Brest disputou a Liga dos Campeões. Na verdade, ele foi a surpresa da temporada retrasada, e na última temporada disputou a Champions League, né? Conseguiu disputar a fase de Liga da Champions League, não foi muito longe, mas ganhou alguns joguinhos ali na Champions League. O Brest, ele terminou a Ligue 1 do ano passado em 9º, né? Apesar de conseguiu terminar numa boa colocação, e só que assim, para esse ano foi bastante humilde no mercado. Trouxe apenas o atacante Azorki do Mainz. O goleiro Maek, do Mônaco, e o zagueiro Dias, do Troyes. Esses 2 últimos vieram por empréstimo. Já o zagueiro Bressier, ele se despediu do Rennes, ele não vai mais. Ele se despediu do Brest, ele vai para o Rennes. Ele não continuará no time nessa temporada. O Brest, claro que a equipe pode até tentar repetir o que fez,
chegando a uma Champions League ou uma outra competição europeia, mas a princípio o Brest é um time que tem que olhar para a parte de baixo da tabela, se preocupar em sobreviver na Ligue 1. O Toulouse foi o 10º colocado na última temporada, não teve muitas movimentações no mercado. O Toulouse trouxe apenas 3 atletas, ele contratou os meias Sauer, do Žilina, da Eslováquia, e o Abu Francis, do Cercle Bruges, da Bélgica. E também trouxe o atacante de 20 anos, o Hidalgo, que é uma joia do Independiente de Avellaneda, da Argentina. Não conheço esse jogador, é uma promessa que o time conseguiu trazer. Vamos ver se o Hidalgo consegue ir bem aí na equipe francesa do Toulouse. Teve também algumas saídas importantes, né? As principais foram as dos pontas, né? O Abukal, que foi para o Torino, e o Babica, que foi para o Estrela Vermelha da Sérvia. O Auxerre, cara, o Auxerre foi campeão francês, cara, na temporada 95-96, num time histórico, aquele time do Auxerre. O Auxerre, ele não tem muito dinheiro, né, para a temporada. O Auxerre terminou a última temporada em 11º. O Auxerre sem muito dinheiro em caixa, o Auxerre, ele foi bem discreto na janela, ele trouxe apenas 2 jogadores, o zagueiro Sierra Alta, do Watford, e o lateral direito, deixa eu ver aqui, o zagueiro Sierra Alta e o lateral direito Senaya, do Strasbourg. E teve perdas, né? O ponta, o Perrin, saiu para o Krasnodar, e o atacante Aie foi para o Servette da Suíça. Então é um clube que, de novo, né? Não espere o Auxerre sendo campeão, como em 1995 e 96. O Auxerre vai unicamente aí brigar para terminar bem, aí, para fazer uma boa temporada na Liga Francesa, terminando ali na zona intermediária da tabela. O Rennes, ele nunca foi campeão, né, da França. O Rennes se movimentou bastante nessa temporada. Ele contratou o lateral esquerdo Merlin, do Marselha. Ele contratou o zagueiro Bressier, do Brest, que eu já citei há pouco. O meia Rongier, do Marselha, foi outro jogador que veio. As vendas, porém, as vendas que o clube teve, né, as saídas, foram muitas, né? O time conseguiu angariar 57 milhões de euros só com saídas. As principais delas foram o Truffert, que foi para o Bournemouth, o lateral, o Assion, que foi para o Stuttgart, o Matsiwa, que foi para o Ipswich Town, da 2ª divisão da Inglaterra. O Furuhashi, japonês, bom de bola, foi jogar no Birmingham, da Inglaterra. O Olaigbe foi para o Trabzonspor, da Turquia. O Münster foi para o Pisa, da Itália. E o Santa Maria foi para o Valência, né, da Espanha. Ainda pode perder o atacante Andrés Gomes para o Vasco. Veja só, o Andrés Gomes interessa ao Vasco da Gama. Então o time aí do Rennes perdeu muito na temporada. Apesar de ter conseguido fazer bastante dinheiro, se reforçou ali com alguns jogadores ali que ele conseguiu, com pouco que ele conseguiu, mas ele perdeu jogadores muito importantes. O Rennes, não sei o que o Rennes vai poder fazer muito nessa temporada. Talvez o Rennes entre no campeonato somente para se manter na 1ª divisão. O Nantes foi 8 vezes, né, campeão francês. O Nantes foi outro time que quase não se mexeu muito, né? Assim, fez 3 contratações apenas. Ele contratou o volante, o Le Penant, do Lyon, o zagueiro Awazi, do Colorado Rapids, dos Estados Unidos, e o volante Kuon, do Celtic, da Escócia. Cara, não dá para afirmar o que o Nantes pretende fazer nessa temporada, né?
Vamos ver o que o Nantes vai conseguir fazer nessa temporada. O Nantes que já teve muitas glórias assim no passado, mas que hoje é um clube que basicamente briga ali para se manter na primeira divisão. O Angers, né, o Angers da França, ele foi terceiro colocado na temporada 66-67, fez algumas boas temporadas em anos anteriores. O Angers foi um dos times que menos se movimentou na janela, trazendo apenas o meia Mouton do Saint-Étienne, a custo zero, né, veio de graça, e o goleiro Kofi, que veio do Lens, por empréstimo. O Khaled Ronu e o Diony saíram de graça. Infelizmente saíram ali, acabou terminando o contrato, eles não ficaram. O Angers, não imagino outra coisa para o Angers senão a briga para ficar na primeira divisão francesa. O Le Havre também foi por pouco, não retornou a segundona francesa na última temporada, já que se livrou do rebaixamento na 34ª e última rodada. O Le Havre, a equipe que lançou o Dimitri Payet, né, para o futebol, né, o Dimitri Payet foi revelado no Le Havre, só fez assim movimentos, assim, pegou jogadores que estavam livres na última temporada, não houve muitos, não fez investimentos assim, não gastou dinheiro realmente, não tirou do bolso para contratar. A principal esperança é o ponta Nanli, que veio do PEC Zwolle da Holanda. O Lorient, agora vamos falar dos times que vieram aí da segunda divisão, da Ligue 2. O Lorient, ele foi campeão da Ligue 1 na última temporada. Pagou por dois jogadores, né? O lateral esquerdo Kouassi, do Ajaccio, e o meia Caillou, do Rodez. O goleiro Camara chegou de graça, né? Ele veio do oriundo do Pau FC, clube francês, também das divisões inferiores, enquanto o volante Karim e o zagueiro Fayet vieram por empréstimo. A saída de maior peso do time, né, foi a do ponta, o Catine, que saiu para o Utrecht da Holanda por 2,8 milhões de euros. E vamos falar do Metz. O Metz, ele que bateu o Dunkerque para garantir vaga na elite, né, do futebol francês. O vice-campeão em 1997 e 98. O time pagou 3 milhões de euros ao Fredstad pelo goleiro Jonathan Fischer, uma aposta. Foi também, contratou o zagueiro Embola, do Sanli Usfarspor da Turquia. E há baixas, né? Porém, o time aí vai tentar, com as armas que tem, ficar aí na primeira divisão, francesa. Para fechar os times que vieram da segunda divisão, o Paris FC. O Paris FC é o outro time de Paris, né? O Paris FC, muita gente não conhece esse time, né? O Paris FC é um time um pouco mais antigo que o Paris Saint-Germain, e vai ser muito curioso que nós teremos nessa temporada o derby de Paris, né? O derby parisiense entre Paris Saint-Germain e Paris FC, e os estádios dos dois são lado a lado. Você já deve ter visto em jogos da Champions League que tem um outro estádio que fica do lado do Parque dos Príncipes. É o estádio do Paris FC, é o estádio que o Paris FC vai mandar os seus jogos. O Paris FC foi o vice-campeão, né, da Ligue 2, mas não foi nada modesto no mercado, gastando aí 35 milhões de euros,
17 deles foram para o Porto para segurar a chegada do zagueiro Otávio. O Paris FC então contratou 2 laterais esquerdos do Reims, o Sangui por 9 milhões e meio e o De Smet por 1 milhão e meio. Ainda sobraram 7 milhões para investir no ponta Simon do Nantes. Esses aí os movimentos aí do Paris FC, clube aí que subiu da segunda divisão para a primeira. Vamos falar do Mônaco. O Mônaco, campeão pela última vez em 2016, 2017, aquele time que tinha o Mbappé, inclusive no time, tinha o Lemar na equipe, treinado pelo Léo Jardim. O Mônaco, ele vem com moral após a terceira colocação, né? Fez também bons jogos na Champions League. Além disso, trouxe a contratação, fez a contratação assim, mais impactante assim, da Ligue 1, que foi Paul Pogba, né? Trouxe Paul Pogba a custo zero. Paul Pogba havia sido punido, estava com uma suspensão, e ele voltou para o Mônaco a custo zero. Traz aí um glamour aí a competição, a volta do Paul Pogba. E o time é treinado pelo Adi Huntelaar, né, o que vai para sua terceira temporada no comando do Mônaco. Também se reforçou com o zagueiro volante Eric Dyer, o inglês Eric Dyer, bom jogador, ex-Bayern, e com o meia Ansu Fati do Barcelona, por empréstimo. Ansu Fati é bom jogador, uma promessa aí do Barcelona, não conseguiu vingar, não conseguiu explodir como se esperava dele, mas é um bom jogador, pode ajudar o Mônaco nessa temporada. Há também a chegada do goleiro, o Radrek, do Bayer Leverkusen, né? Bom goleiro aí para a equipe do Mônaco. O Olympique de Marseille, segundo colocado na temporada passada, um dos rivais aí do PSG. O Marseille ficou com o vice-campeonato na última temporada, se reforçou bem para a Ligue 1, trouxe os pontas. O Igor Paixão, brasileiro do Feyenoord, bom jogador, acho que o Igor Paixão vai brilhar na Ligue 1, vai despertar o interesse de alguns clubes aí na Europa, ele pode chegar até na seleção brasileira. O Igor Paixão é bom jogador, um jogador para se ficar de olho. O Jonathan Hove, do Norwich, da Inglaterra, além do atacante Meu Pai, do Everton da Inglaterra, e o volante Højbjerg, do Tottenham. Este em definitivo após um empréstimo, né? Jogou por empréstimo, agora chega em definitivo. Também chegaram outros jogadores por empréstimo, como o zagueiro o Medina, que veio do Lens, o ponta Weah, o Timothy Weah, o filho do George Weah, que veio por empréstimo da Juventus, uma das principais contratações, né? Porém a custo zero, foi a contratação de Aubameyang, né? Aubameyang também é uma outra atração aí da Ligue 1. O Aubameyang veio aí, ele deixou o futebol árabe e aos 36 anos ele volta de graça para o Olympique de Marseille. Vai ser interessante essa Ligue 1 aí com nomes aí, com Giroud, com Aubameyang, com Pogba, né? Outros jogadores, porém, deixaram o clube, né? O Merlin, que eu já citei há pouco, né? O Rogier, que foi para o Rennes, o goleiro Paul Lopes, que saiu para o Toluca do México, e a principal venda foi o Luiz Henrique, né? O brasileiro, ex-Botafogo, que era destaque do time nas últimas temporadas, foi para a Inter de Milão por 23 milhões de euros. O Olympique de Marseille, ele tentará derrubar o seu grande rival, o seu arqui-inimigo aí, o PSG, na próxima temporada, nesta atual temporada. E o PSG, vamos falar do campeão, chegamos ao campeão. O PSG, o eterno super campeão, super favorito à conquista do campeonato francês. O PSG chega embalado por ser o campeão de tudo, foi campeão francês, campeão da Copa da Liga da França, campeão da Copa da França, campeão da Champions League, campeão vice-campeão mundial, e também foi agora campeão da Supercopa, né, da Supercopa Europeia. O PSG, ele chega com todo esse status, né, como grande favorito, como franco favorito, para arrebatar aí o 14º título da equipe no campeonato francês, o 5º campeonato consecutivo, se isso ocorrer. E aí, a equipe... Vamos ver aqui, a equipe para essa temporada, o time do Luiz Henrique foi modesto no mercado de transferências, gastando aí
103 milhões de euros, né? Não sei se dá para chamar de modéstia, né? Mas contratou 2 jogadores, né? Ele trouxe o zagueiro Zabani, o zagueiro lateral Zabani, ucraniano do Bournemouth, e trouxe também o goleiro, o Chevalier, do Lille, né? São os 2 principais jogadores aí do time do PSG. Também trouxe o Renato Marin, de 19 anos, que ele veio proveniente da Roma, né? A custo zero. Veio aí como sendo o terceiro goleiro, para ser o terceiro goleiro da equipe francesa. Mas por outro lado, o time também teve algumas perdas, né? O Skriniar saiu de vez para o Fenerbahçe, o Gabriel Moscardo foi emprestado ao Braga, o goleiro Donnarumma, cara, está saindo. O Luiz Henrique já deixou claro que o Donnarumma vai sair, que ele não conta com o Donnarumma, que o titular será o Chevalier. Então, assim, é o PSG com o seu franco favoritismo e os demais tentando surpreender, tentando derrubar aí a equipe francesa nessa temporada. Passar aqui rapidamente a primeira rodada, que acontece, que começa hoje, né? Começa nesta sexta-feira. O Rennes pega o Marselha daqui a pouquinho, 3h45 da tarde. No sábado, o Lyon enfrenta o Lens ao meio-dia. O Mônaco pega o Le Havre às 2 da tarde. E o Nice enfrenta o Toulouse às 4 da tarde. No domingo, o Brest pega o Lille às 10 da manhã, o Angers pega o Paris FC ao meio-dia 15. O Auxerre enfrenta o Lyon, o Auxerre enfrenta o Lorient, meio-dia 15. O Metz pega o Strasbourg e o Nantes pega o PSG às 3h45, fechando a rodada domingo. Aí o campeão PSG entra às 3h45 de domingo contra a equipe do Nantes. Esses então foram os guias aí. Nessas semanas aí nós fizemos aí o guia do campeonato inglês, do campeonato espanhol e do campeonato francês aí para você. Semana que vem eu venho aí com o guia da Bundesliga, do campeonato alemão, e com o guia da Série A italiana aí para vocês, para a gente fechar essa série aí dos guias da temporada, e a gente vai acompanhando, claro, como vai ser o desenrolar dessas ligas aí nessa temporada. Espero que você tenha gostado aí, espero que você veja os vídeos, que você curta, que você dê o like, que você compartilhe, e se você gostou, se você espalha aí para geral, aí o DA Sports FC, nosso canal aqui no YouTube. É isso, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, eu fico por aqui e até a próxima.